Joesley Batista Maduro, Donald Trump, queda de lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Sinceramente, este foi o cenário mais estranho que eu já vi na minha vida. Mas, como em termos de política e geopolítica a gente não pode duvidar de nada, porque o mundo jaz no capiroto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tentar trazer pequenos detalhes que a maioria das pessoas não estão comentando sobre essa ópera grandiosíssima que caiu nas nossas cabeças nos últimos dias. Deixa o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, poxa, dá esse apoio pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda a gente aí a sair desse shadow ban eterno. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância e geralmente a eterna vigilância garante também o preço melhor da carne. Santo Deus, que confusão foi essa? Bora pra pauta. Esse sarceiro todo começou embasado em duas matérias, uma da Oeste e outra da Bloomberg. E a matéria da Bloomberg é essa que está na sua tela, e ela diz que Joesley Batista voou à Venezuela para convencer Maduro a renunciar. Dizem fontes, são fontes anônimas que pediram para não serem identificadas. Então, assim, eu tenho o direito de manter toda a reserva possível, não que eu esteja duvidando, mas também não que eu esteja endossando. Então vamos tratar a coisa como saiu na Bloomberg, tá? Segundo fontes que falaram a Bloomberg News, o empresário se posiciona como um elo que tenta neutralizar as tensões políticas com o governo Trump e evita um ataque militar nos Estados Unidos. Joesley não é representante de nenhum governo, disse a JF. Bem, se ele não é representante nem do governo dos Estados Unidos e nem do governo brasileiro, o que ele foi fazer na Venezuela? Pelo que me consta, o povo venezuelano não tem acesso muito fácil à carne, o que me faz duvidar de grandes negociações de Joesley e sua empresa no quesito carne, no segmento de carne e de proteínas com a Venezuela. Pelo que me consta, as negociações devem ser mínimas, porque quem tem acesso à carne mesmo na Venezuela é apenas a cúpula de Maduro. Então, qual seria o interesse de Joesley em negociar com a Venezuela, a não ser que o pudim de pinga, o cachaceiro de 9 dedos, tenha dito para Joesley, sabe aquele caminho, aqueles grandes negócios, aqueles, né, que eu abri para você lá na Ásia? Então, ele só se mantém se, por acaso, você fizer um grande favor para mim. Eu vou ligar aqui para o pessoal dos Estados Unidos, que a gente está negociando a queda da Magnitsky Act contra Alexandre de Moraes, e eu vou pedir para os Estados Unidos autorizarem a sua incursão no espaço aéreo venezuelano que está fechado pelas autoridades americanas, para você entrar e fazer o que eu estou te pedindo. Ou você entrar e levar algo, ou você entrar e quando você sair você trazer algo. Ou uma terceira e péssima sugestão da minha parte, que são só caraminholas nas minhas cabeças, é a parte do chapéu de alumínio total, né? A não ser que os caminhões frigoríficos da JBS não transportem só proteína congelada. E passar pela Venezuela é assim só um detalhe. Não sei o que ele quer, sinceramente, gente. Vocês estão acreditando nessa narrativa? Porque para mim tá difícil. Por que para mim tá difícil? Porque para mim é muito difícil ser convencida de que o governo americano, e aqui eu não estou falando especificamente de Donald Trump, nem especificamente de Marco Rubio, que já deve ter sido orientado, informado a respeito de tudo que eu vou passar para vocês agora. Mas eu estou falando do governo americano, das autoridades americanas, deputados e senadores americanos, não saberem que esse Joesley e Wesley Batista, eles foram presos, eles foram denunciados, eles viraram réus, eles fizeram delação premiada no âmbito das suboperações oriundas da Operação Lava Jato. Eles fizeram delação premiada. Tá, olha, a delação da JBS refere-se ao acordo de leniência formado entre a empresa e a PGR em abril de 2017, logo ali, foi ontem praticamente, no âmbito da Operação Lava Jato e no âmbito de outras operações também, tá? Aí a Raquel Dodge rescindiu porque ela achou que eles estavam mentindo e estavam impedindo o bom andamento da justiça, das investigações e tudo. Nos termos da delação premiada dos executivos, foram mencionados repasses para mais de 1.800 políticos, só salvando Jair Messias Bolsonaro, superando 500 milhões de reais para ajudar nas campanhas. As primeiras ações decorrentes das delações foram a Operação Patmos, a Operação Tendão de Aquiles, que prendeu Wesley Batista, e a denúncia da PGR contra Michel Temer, além do inquérito contra diversos políticos mencionados, nos termos de colaboração. Sinceramente, vocês querem que eu acredite que o Donald Trump, que as autoridades do governo americano não sabem que pito que toca esse Joesley Batista? Estão me chamando de idiota? Vocês querem que eu acredite que vão largar Bolsonaro no limbo por causa de uma negociação com Joesley Batista? A não ser
que o Joesley tenha encalacrado alguém muito importante, algum figurão americano. Mas é bom que vocês saibam também que o lobby que é criminalizado aqui no Brasil, né, país comunista, lobby é criminalizado, lá nos Estados Unidos o lobby é uma coisa normal. E, inclusive, vocês lembram que há algum tempo atrás houve a contratação de 3 grandes escritórios lobistas a peso de ouro, que quem vai pagar somos nós, para uma tentativa de levantar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Adivinha quem estava encabeçando esta negociação? Sim, ele mesmo, Joesley Batista. Que tem gente falando que ele contribuiu para a campanha de Donald Trump. Não, senhores. Ele doou para o evento de posse de Donald Trump. Mas é lobby. Lobby lá nos Estados Unidos é permitido. O fato é que se tudo isso que a gente está vendo se confirmar, Jair Messias Bolsonaro ficou no limbo. Nossa liberdade também e outras coisas. O Alan dos Santos, ele comentou muito chateado a respeito desse contexto. Vamos ouvir. Entra Joesley Batista no cenário para poder negociar. E o que ele está negociando? O quase impossível, que é o Lula entregar Maduro, narcotráfico e todos os acordos comerciais que ele tem com a China. Eu digo todos, mas não são todos. Aqui é figura de linguagem. Então vou ser mais preciso. O que o Joesley Batista está prometendo para o Trump é: 1. Maduro cai. 2. Vocês terão compartilhamento de dados de terroristas no Brasil, algo que o PT nunca aceitou. Mas duvido. Provavelmente o Joesley Batista está oferecendo ao Trump para poder barrar o narcotráfico. E 3, né, que é, de fato, o Lula cancelar inúmeros contratos com empresas chinesas, leia-se Partido Comunista Chinês. Não só contratos, como também o Lula cancelar todo o processo em andamento do desenvolvimento do BRICS. Cara, é como se o Joesley Batista estivesse prometendo para o Trump. E daqui eu vou parar porque ele fala algumas obscenidades, vocês conhecem muito bem o Gente Voodoo, mas além disso tem o acordo das terras raras, o acordo de zerar os impostos das Big Techs e a liberdade de expressão, não cercear mais ninguém, nem as Big Techs, e tem uma coisa de acordo com os satélites também, de internet por satélite. Senhores, nós estamos vendo ao vivo e a cores a pronta entrega de bate-pronto. Os Estados Unidos, através da pessoa de Donald Trump, dizia assim: farinha pouca meu pirão primeiro. Trump está sendo um sacana. Sim, de bate-pronto ele está sendo um sacana, porque Bolsonaro continua preso. E através da mídia nós não ficamos sabendo de absolutamente nada que envolvesse como moeda de troca na negociação a soltura de Jair Bolsonaro e também das vítimas que foram condenadas no 8 de janeiro. Eu não vi nada a esse respeito, vocês viram? Se vocês viram, deixa aí pra mim nos comentários, por favor, porque eu não vi. O Alan dos Santos termina aquele vídeo falando: olha, o Paulo Figueiredo sumiu, ninguém sabe onde está o Paulo, mas eu tenho certeza que ele, neste momento, está fazendo todo o possível para tentar reverter esse prejuízo à população brasileira. E o Paulo Figueiredo, no dia 3 de dezembro, não foi ontem, no dia 4, no dia 3 de dezembro ele disse: não te agrades a meu respeito, ó minha inimiga. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, ainda que esteja nas trevas, o Senhor será minha luz. Ele cita o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Tá preconizando aqui uma derrota e tá prometendo que vai se levantar. Eu sou totalmente a favor do tic-tac de Paulo Figueiredo, porque foi o único que disse que ia buscar a Lei Magnitsky e trouxe, ele entregou. Ontem, ele postou o seguinte, já no dia 4. Aos que estão preocupados comigo, não liguem, estou bem, tirei alguns dias off com a família apenas. Na semana que vem estarei de volta e agradeço o carinho. Inclusive, não aconteceu o Paulo Figueiredo Show, que eu estava ansiosíssima para assistir, para ouvir de fonte primária essa grande confusão. Gente, que confusão, que confusão. Que Deus abençoe Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Mas eu queria trazer para vocês uma postura do Marco Rubio, que disse, gente, Maduro já fez negociação umas 10 vezes e em nenhuma das 10 vezes ele cumpriu o acordo. Ele disse que ia ter eleições livres e justas e transparentes, ele disse que ia ajudar a combater o narcotráfico, ele falou um monte de coisa, ele prometeu tudo. Inclusive nessa última eleição, onde foi provado que ele perdeu a eleição através das atas eleitorais, mas o TSE de lá veio, falou, olha, a gente aqui não tem prova, mas pode confiar que a garantia sou eu. Lá a garantia sou eu estou falando, eu TSE aqui da Venezuela, estou falando que quem ganhou foi Maduro mesmo e está encerrado o assunto. Certinho?
Então, assim, ele quebrou todos os acordos. Qual é a ilusão que Donald Trump tem que desta vez Maduro vai cumprir o seu acordo? Eu não sei. Ah, Valéria, você tem alguma esperança? Eu tenho, sabe por quê? Eu vi Donald Trump titubear várias vezes na questão da Ucrânia, vi Donald Trump titubear várias vezes na questão de Israel, e tanto num caso quanto no outro, no final ele acertou. Ele foi assertivo, ele retrocedeu, ele ajeitou o curso, foi lá e dominou. É ou não é? Deixa aí pra mim nos comentários. Mas o mais estranho disso tudo é que, se um acordo de saída pacífica de Nicolás Maduro está sendo negociado e isso está avançando a ponto de terem vazado informações de que Donald Trump está muito inclinado a derrubar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa, por que os Estados Unidos ordenaram ontem, no início da noite, a saída imediata de cidadãos da Venezuela? Primeiro que eu não posso imaginar o que um cidadão americano faz em território venezuelano. Mas isso não é problema meu. Mas vocês não acham muito estranho que, sim, um acordo de paz por uma saída de Maduro em paz para evitar conflito bélico, conflito militar e outras coisitas mais? Se esse acordo está sendo negociado, está indo de vento em popa, por que os Estados Unidos ordenaram a saída imediata de cidadãos americanos de território venezuelano? Eu não sei. E sobre essa queda da lei Magnitsky, a matéria é da Revista Oeste e diz o seguinte: segundo fontes do governo norte-americano, o pedido de revogação da lei Magnitsky chegou à Casa Branca e já está em fase de análise. O cancelamento das sanções, presta atenção agora, estaria condicionado a um acordo entre Lula e Trump. A negociação envolve a concessão de terras raras brasileiras para exploração norte-americana. Sobre isso, eu gostaria de indicar o vídeo do meu amigo querido Peter, do canal Ancapso, que ele tem uma opinião meio controversa em relação a essa coisa de terras raras, e eu gostaria que vocês tivessem acesso aí à opinião dele, porque é bom sempre a gente, balancear aí opiniões diversas. O fim da censura contra mídias sociais, cancelamento de impostos contra a Big Tech, colaboração brasileira no combate ao crime organizado. Ai, Trump, você não é ingênuo assim, eu não acredito. E o término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. Neste último caso, a empresa Starlink de Elon Musk poderia se beneficiar. Obviamente que Elon Musk se beneficiaria com ou sem esse acordo do Brasil com a China, porque os satélites chineses não dão nem para o início da conversa, enquanto a Starlink de Elon Musk está muito mais avançada. Mas eu tenho uma desconfiança. É que esse negócio de satélite, dá para espiar direitinho. Não só espiar, quanto espionar, quanto gravar, quanto recolher dados sensíveis. E aí eu digo, que para o bem e para o mal, tanto do lado da China quanto do lado dos Estados Unidos. Mas, senhores, vocês são livres para decidir. Vocês preferem ser espionados por uma ditadura cruenta ou por uma nação livre que tem ali os seus devidos interesses? Deixa aí nos comentários para mim que eu quero saber a sua opinião. O fato é que esse trecho da matéria me chamou a atenção quando ele fala colaboração brasileira no combate ao crime organizado e término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. Por que isso me chama a atenção? Porque os Estados Unidos já derrubou uma sanção do Magnitsky Act contra o ex-presidente do Paraguai. E qual foi o principal item envolvido que foi usado como moeda de troca que os Estados Unidos pediu desse ex-presidente do Paraguai? Ganha uma bala, quem responder? Acordos com a China. Vamos aqui à Agência Brasil. Estados Unidos suspendem sanções contra ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Sanções foram aplicadas em 2023, citando corrupção desenfreada. Mas, na verdade, com o avanço da matéria, você vai ver que não é bem isso não, tá? Para contextualizar aí um pouquinho. Olha só. Os Estados Unidos acusaram Cartes de participar de atividades corruptas antes, durante e depois de seu mandato como presidente e de obstruir uma grande investigação internacional sobre crimes transnacionais para se proteger. A matéria diz que, além de manter a aliança do Paraguai com Taiwan, apesar dos crescentes pedidos internos para reconhecer a China, Pena, que é amiguinho do Cartes, que foi o sancionado, tem demonstrado forte apoio às iniciativas dos Estados Unidos em fóruns internacionais, incluindo seu apoio a Israel durante a guerra em Gaza. Eu não vou precisar explicar nada para os mais ligados, entendedores entenderão. Então, entre Taiwan e China, o Penha está apoiando Taiwan. Entre Gaza e Israel, o Penha está apoiando Israel. Entenderam? O que me lembra que um dos itens citados como ponto preponderante para a queda da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes é o quê? Cancelar acordos com a China. Isso já aconteceu antes. A lei Magnitsky foi cancelada. Preparem-se.
Preparem o emocional de vocês. No lugar de abrir champanhe, a gente vai abrir uma pinga, para não se sentir tão deslocado do brasileiro, né? Um brasileiro médio. Mas a opinião do Fernão Lara Mesquita realmente me tirou do chão, e sim, eu posso atribuir uma pequena parte do insucesso ou da derrota que nós enfrentaremos, muito provavelmente, nos próximos dias, ao que o Fernão Lara Mesquita atribuiu. Da parte do Trump, até, gente, essa reviravolta faz todo sentido. Agora, Ele venceu, mas o Bolsonaro foi derrotado pela juristocracia. E o Trump não gosta de losers, né? E aí ele olha para cá, né, e vê a paz de cemitério que continua instalada aí mesmo, depois de todas as bolas que ele levantou para a gente chutar. E o que é que ele pode concluir? Se os brasileiros aceitam isso que está sendo imposto para eles, por que é que eu não deveria? é por aí. Uma das coisas que o Alan dos Santos citou naquele vídeo lá que eu mostrei para vocês há pouco é que não teve nenhum dia de obstrução no Congresso desde que Bolsonaro foi levado para a cadeia. Por que só Donald Trump, que tem que perder grandes oportunidades de negócios, que se dane o que está acontecendo na não democracia de país A, B ou C, já que os próprios cidadãos, o próprio Congresso, as próprias autoridades daquele país em questão não estão nem se coçando, nem obstruindo. Que eu tenho cobrado aqui diuturnamente, e vocês que têm me acompanhado sabem que eu levo muito a sério certas questões. E essa questão, sem dúvida, é uma questão absolutamente séria para mim. Quando vocês me veem falando mais ríspida com os políticos da nossa base, porque os políticos da esquerda eu nem me reporto a eles, porque eu não tenho nada para dizer para eles, mas com os políticos da nossa base, vocês têm me visto mais ríspida porque eu acho que já passou de todos os limites de acomodação. De tentar arrumar uma solução que, na verdade, a gente sabe que não é a solução para nada. É só uma forma de manter o cartão batido e apresentar algum tipo de produção. Eu tô chateada. Muito chateada. Vai ser um final de semana espinhoso, eu diria. Mas eu sou uma mulher de fé. Eu creio que Donald Trump vai saber muito bem, no final das contas, quem que foi mandado para falar com Maduro, que estirpe e que tipo de gente que está nos Estados Unidos tentando destruir o pequeno e médio produtor de carne, como fez aqui no Brasil. Então, por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Por favor, seja generoso, a gente está precisando bastante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho e tudo aí. Bora para os comentários, que eu quero ver o que vocês acharam dessa loucura. Melhor tempo do nosso vídeo desse canal. Beijo no coração. Fui.